Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, depois destes ritos belos, em que a Igreja comemora a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e que nós vivemos com toda compunção, nós estamos aqui para, mais uma vez, de uma forma mais piedosa ainda, venerar a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui ao lado uma relíquia da verdadeira cruz, que o Padre Leonardo trouxe de Brasília para ser venerado aqui no apostolado. Temos aqui, de fato, um micro pedaço da verdadeira cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, exposta aqui para a nossa adoração, que todos poderão depois adorar após o término deste sermão. Possamos olhar para a cruz de Cristo, o troféu da nossa paixão, da nossa redenção. Cristo disse de si mesmo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus conhece suas ovelhas, Jesus conduz as suas ovelhas às pastagens férteis, Jesus vigia sobre elas, defende-as dos ataques dos lobos, as impede de afastar do rebanho, traz de volta para o rebanho aquelas que se perderam. Enfim, Jesus se expõe por ela a vários trabalhos, a muitas fadigas, até chegar ao ponto de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E de fato Cristo é o supremo pastor, é um pastor sem igual, aquele que melhor conhece as suas ovelhas, e nos conhecendo nós, Ele conhece cada uma das nossas misérias, conhece as nossas necessidades e sabe tudo quanto nós precisamos para a nossa salvação. Na sua infinita misericórdia, Deus nos escolheu, nos acolheu para fazer parte do seu rebanho eterno e dá a sua vida para que nós façamos parte deste rebanho. E nós, de nossa parte, o que fizemos para merecer isto? Nada. Ele nos escolheu sem que nós possamos merecer este ato da sua predileção. E isso depois de tantas infidelidades nossas, depois dos nossos pecados, depois de nos afastar dele. Ele sabia muito bem que nós nos oporíamos de alguma forma a ele, mesmo depois dele vir até nós. E mesmo assim, ele nos vem
Ele nos vem através dos seus decretos misteriosos. Ele desce do céu, encarna no seio de Maria para poder nos reunir num único rebanho, para poder nos livrar das bestas ferozes, para nos guardar nos seus estábulos eternos. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Por isso que ele suportou tantos cansaços, por isso que durante 33 anos sobre a terra, do madeiro do presépio até o madeiro da cruz, até o madeiro do Calvário, ele não quis recolher nada para si, nenhuma consolação, nenhuma satisfação mundana que fosse. Ele tudo doou, tudo veio para nós. E depois dessa vida de trabalhos, ele entrega a sua vida por nós, através da efusão do seu sangue. Isso para quê? Para resgatar as ovelhas perdidas dos precipícios da morte eterna. O que, por exemplo, faz São Pedro dizer: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e como o ouro, que tendes sido resgatados, mas pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro imaculado, sem defeito algum. Quantas vezes, desde a nossa primeira entrada no rebanho de Cristo pelo nosso batismo, quantas vezes, de diversas formas, nós nos havíamos perdido do caminho da salvação, nos havíamos desviado. E tantas vezes, comovido pela nossa perdição, esse nosso bom mestre, esse nosso bom pastor, vem à nossa busca e passa pelo deserto da nossa vida, passa pelos espinhos, passa pelos rochedos dos nossos pecados, das nossas paixões desordenadas, dos nossos vícios, passa por tudo isso para nos resgatar. E depois, nos tendo encontrado mais uma vez, como um pastor faz com a sua ovelha querida, ele toma a nós no seu colo, com grande doçura, ele trata das nossas feridas, ele coloca a nossa alma nos seus ombros, como um bom samaritano que ele é. E pela virtude do seu sangue redentor, ele cura as feridas da nossa alma. É pelas suas chagas que nós somos curados. E depois de nos resgatar, depois de nos curar, ele convida os anjos, ele convida os santos para celebrar a alegria de ter encontrado a ovelha perdida, como ele mesmo diz na parábola. Este pastor insigne, Cristo, dispensa ainda para nós, na nossa vida cristã, tantos meios, tantos benefícios para nos manter seguros no seu rebanho. E isso através dos sacramentos, através dos bons ministros, através dos exemplos edificantes das ovelhas mais fiéis e mais obedientes a Cristo, através da Igreja Católica, que é o aprisco excelente das ovelhas de Cristo. Tudo isso, através de tudo isso, Ele nos protege de tantos erros, nos ensina tantas coisas importantes para o céu, nos alimenta, nos faz crescer, nos cura quando nós estamos caídos e quase sem vida. E quando perdemos a vida da graça, Ele nos devolve para poder ter a chance de entrar no reino dos céus. Não há pastor como o nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente Ele é médico que cura as doenças do espírito, Ele cura as doenças do nosso coração, nos purifica dos nossos vícios e doma as nossas paixões através dos sacramentos. Esse Senhor, Ele veio para nós e Ele habitou no meio de nós. E nós, que faremos nós diante desse pastor que toma a iniciativa da nossa salvação? Nós vamos até Ele atraídos pelo seu amor. Esse amor que agora se faz
crucificado. Nós vamos até Ele para nos deliciar com as suas palavras de vida eterna. E digamos a Ele, como dissera São Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E vós, Virgem dolorosa, que firme estiveste ao pé da cruz, vinde nos guiar nos caminhos do Calvário e ajudai-nos a compreender o mistério do amor do vosso Filho crucificado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vai lá e retira o véu roxo de Nossa Senhora. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. As palavras de Cristo na cruz são palavras de perdão e de misericórdia. O que fizeram os homens para merecer esta misericórdia tamanha do Filho de Deus? O que fizeram os homens para que Cristo pudesse orar por eles na cruz? Pudessem orar por eles, para que eles fossem perdoados pelo Pai Celestial. Nosso Senhor veio ao mundo, e o mundo que é sua criatura o desprezou. Nosso Senhor vem para aqueles que é seus, os seus não receberam, os seus não o conheceram. Ele é o Redentor, aquele que vem para salvar com o preço do seu sangue, e ele é tratado como maldito. Maldito é aquele que está pendurado no patíbulo, dizem as próprias Escrituras. Nosso Senhor vem ensinar o caminho da verdade, da justiça, da vida. Em troca, ele é perseguido pelos homens, que se tornam amigos da mentira, amigos da iniquidade, amigos da morte. Como é possível conceber ingratidão maior da linhagem humana para com o nosso supremo benfeitor? Onde está aquela multidão que foi alimentada, curado? Onde estão os ressuscitados agora? Todos desapareceram. Nem eles, nem os parentes de Cristo, nem os discípulos, ninguém está sobre o Calvário, exceto a sua Mãe Santíssima e algumas poucas mulheres, ao lado de São João. Judas o vende, Pedro o nega. Os demais discípulos fogem, a multidão se revolta contra ele. Os sacerdotes do culto de seu pai clamam pela sua morte. Pilatos, que tem o poder civil, o poder temporal, o condena por respeito humano. Quanta ingratidão da parte de todo! E diante disso, o que diz o Salvador? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Depois de tanta demonstração de amor, de bondade, por que tanta ignorância da parte dos homens? Jesus na cruz, ele não pensa em si mesmo, ele não pensa na sua dor, ele não pensa na injustiça que lhe fazem, da ofensa que ele recebe. Ele se preocupa com seus inimigos, se preocupa com aqueles que os perseguem. Eles não sabem o que fazem, perdoai. Cristo na cruz, ele faz o que ele sempre ensinou em vida: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, rezai por aqueles que vos perseguem. E nós, como nós estamos diante dessa atitude de Cristo, estamos seguindo o mandamento do Mestre? Nós somos filhos da misericórdia ou somos filhos da cólera? Possamos escutar as palavras do Salvador, meditemos essas palavras na nossa vida.
Ainda que nós estejamos em meio às dores, a perseguições, a decepções, perdoemos aqueles que nos atormentam e que nos perseguem, para que desta forma, e somente desta forma, nós possamos ser dignos do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em verdade, eu te digo hoje estarás comigo no paraíso. Disse Cristo para o bom ladrão. É muito fácil agir bem, agir corretamente, quando se está bem, se está numa grande paz. Mas quem consegue agir bem em meio a tantos tormentos? Quem consegue tratar bem alguém quando está em dias difíceis? É difícil. E como é possível ser bom com aqueles que são causas dos nossos tormentos? É sobre-humano isso. A segunda palavra de Cristo na cruz é uma palavra de confiança, uma palavra de esperança para a primeira pessoa que implora o seu perdão e a sua misericórdia. Senhor, lembra-te de mim. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E é uma verdadeira felicidade escutar esta palavra consoladora, pronunciada por aquele que pode cumprir tal promessa. Somente Cristo pode dar o paraíso. E ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. É consolador escutar isso. É a primeira canonização. E foi sobre a cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, ele está crucificado em meio a dois ladrões. E os dois estavam incomodando Cristo. Pouco depois, tudo muda. Um permanece na sua obstinação, no seu pecado, depreciando o Salvador. O outro se converte e passa a defendê-lo na cruz. Senhor, lembra-te de mim. E este que se converteu, recebeu esta promessa infalível de Cristo: estarás comigo no paraíso. Senhor, lembra-te de mim. Em qualquer instante que nós invocamos a Cristo, nós sempre acharemos Cristo ouvindo as nossas preces. Mesmo com os nossos vários crimes, erros, mesmo que nós tenhamos escandalizados agentes, como foi com a mulher pecadora, mesmo que por uma infernal ambição e avareza nós tenhamos vendido a Cristo por dinheiro, como fez Judas, mesmo que por nossa debilidade tenhamos negado o Mestre, como Pedro, por respeito humano diante dos homens, mesmo que nós tenhamos consumido toda a nossa vida na iniquidade, como foi o bom ladrão na cruz, mesmo assim, mesmo nos piores pecados, nunca desconfiemos da infinita misericórdia de Deus, contanto que nós tenhamos uma atitude de olhar para Cristo, de ouvir a Cristo. Olhemos para Cristo, peçamos a sua graça, nos convertamos, tenhamos um verdadeiro arrependimento e certamente nós ouviremos da boca de Cristo: estarás comigo no paraíso. Senhor, lembra-te de mim. Mulher, eis aí o teu filho. É a terceira palavra que Cristo falou na cruz. Nosso Senhor, Ele abre na cruz o tesouro da sua misericórdia, abre o seu coração a todos nós. E Ele olha para sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora, Ele olha para ela toda dolorosa,
como uma verdadeira heroína ao pé da cruz. Como diz a sabedoria divina, quem poderá encontrar uma mulher forte? Eis aí a mulher forte, uma heroína ao pé da cruz. E ele diz para ela: mulher, eis aí o teu filho. Nosso Senhor olha para Maria e a chama de mulher, revelando para nós quem é a nova mulher, a nova Eva, que foi forjada no amor do seu sagrado coração. Eis aí a mulher. Esta mulher agora, ela é a nossa mãe. Eis aí, mulher, eis aí o teu filho. E esta mulher, ele nos dá do alto da cruz como mãe. Maria nos recebe então na qualidade de filhos e como intercessora poderosíssima diante de Deus, como protetora contra os nossos inimigos, nossa advogada junto de seu filho, a mulher que esmaga a cabeça da serpente. Eia ergo advocata nostra, eia pois advogada nossa. Nós rezamos o Salve Rainha e não sabemos o peso que tem essas palavras. Eia pois advogada nossa. Maria nos recebe como mãe, advogada junto de seu filho. Santo Anselmo diz-nos: Maria, a mãe que Jesus nos deu no Calvário, se apresenta como intercessora diante do trono da Santíssima Trindade. Ela não roga como escrava, mas ela exige, ela manda como senhora que ela é. Maria Santíssima, nossa mãe, como mãe de Deus, ela tem por graça todo o poder e toda a misericórdia. Como ser onipotente, ela pode conceder a mais excelsa entre todas as suas criaturas, a misericórdia do Senhor onipotente. Nossa Senhora não pede na qualidade de mãe, ela manda. Maria é a onipotência suplicante, e a sua intercessão, a sua devoção, pode nos levar a obter tudo quanto nós necessitamos, sobretudo para a vida eterna. Ela é nossa mãe, ela nos ama na qualidade de mãe e filhos seus. E com todas as dores, com todas as suas lágrimas, com toda a amargura e o amor do seu coração, ela nos ama neste momento importante. E, consequentemente, deseja nos amparar em todos os perigos para nossa alma. Então escutemos: filhos, eis aí a tua mãe. Meu Deus, por que me abandonastes? Nosso Senhor está na cruz, esgotado das suas forças. Uma agonia constante, um terror apodera da sua alma. Tudo está consumado, até as suas forças. A dor o constrange, a agonia o tormenta, a morte se aproxima dele, as trevas já cobrem a terra. E ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Desde a hora sexta até a hora nona, as trevas, com uma nuvem de horror, tenebrosamente cobrem a face da terra. Nosso Senhor já está há 3 horas lutando pela vida na cruz. E só depois de ter rezado pelos inimigos, pelos pecadores, pelos discípulos, depois de nos dar a sua mãe, Jesus, ele revela ao mundo toda a sua dor, toda a sua agonia. E nesta oração, uma oração que ele eleva ao céu em forma de pergunta, em forma de queixa ao Pai, Jesus, ele recolhe nesse brado, no seu grito, todos os sofrimentos daqueles que se sentem, às vezes,
abandonados por Deus na sua vida. A dor e o sofrimento terrível tendem a fazer o ser humano se revoltar contra Deus. E no seu clamor, nesse clamor de Jesus, estão presentes todas as dúvidas que as pessoas têm e tiveram sobre a ação da divina providência na vida dos homens. Meu Deus, por que me abandonastes? Este grito de Cristo contém todos os medos de toda a humanidade, contém todo o desespero, todos os pavores que assaltam o homem no momento da escuridão e da falta de saída, da falta de solução. O clamor do Cristo crucificado carrega o peso das dúvidas, provocadas às vezes pelas maldades e crimes que torna a nossa existência na terra triste e mesmo absurda. Porque existe o mal no mundo. E é deste mais profundo desespero humano, no fundo do poço, é que brota essa esperança em forma de queixa e em forma de oração. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele se queixa do abandono de Deus. E do fundo dessa experiência de abandono, ele exprime o desejo ardente que ele mesmo tem de Deus, que seu coração quer ter de Deus. É um grito de esperança no meio da solidão, e da mais completa solidão, a solidão interior. Jesus Cristo na cruz não é apenas um homem diante de Deus, ele é o Filho do Pai, ele é o Filho diante do Pai. O sentimento de abandono de Jesus na cruz supera infinitamente qualquer experiência de abandono que qualquer pessoa possa sofrer na sua vida. E por isso, este grito seu, meu Deus, por que me abandonaste? É o grito mais excelente, do mais excelente dos filhos, que busca o mais amoroso dos pais e se sente abandonado. E por isso, esse sentimento de abandono é muito mais cruel. É o mais excelente dos filhos que clama pelo mais bondoso e o mais misericordioso dos pais. Deus não nos abandona. E, sobretudo, nas nossas dificuldades, Deus, ele não se separa de nós. Deus abandonou o seu Filho justamente na cruz, para que seu Filho pudesse nos fazer companhia nos nossos abandonos. O Filho unigênito de Deus, ele neste seu insondável mistério de abandono, ele nos faz companhia. É uma ilusão, uma grande ilusão do homem supor que o sofrimento acontece aqui na terra e lá em cima Deus observa feliz e indiferente. Deus não toma parte no nosso abandono. Esse não é o Deus católico, pode ser o Deus dos maçons, mas não o Deus dos católicos. A providência não nos abandona. Muito pelo contrário, quando nós estávamos verdadeiramente abandonados à escravidão do pecado, abandonados à morte eterna, Deus, num ato de loucura, de louca misericórdia, Ele ama o mundo de tal maneira que nos dá o seu Filho unigênito para não nos abandonar. Para que todo aquele que crê no seu Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o melhor dos pais, e pelo melhor dos pais nós nunca seremos abandonados. Então, Senhor, fazei que eu nunca vos abandone.
Tenho sede. Para que se cumprisse as Escrituras, nosso Senhor disse: tenho sede. Diz o salmista: a minha garganta está seca como barro cozido, pega-se no paladar a minha língua, vós me reduzistes ao pó da morte. A minha garganta está seca como um barro cozido. Esta sede de Cristo da cruz é produzida pela iniquidade dos homens. Esta sede nasce do orgulho, nasce da vaidade, que faz com que os filhos da ira não se convertem. Eles deveriam ser filhos da misericórdia. Esta sede nasce na garganta de Cristo, porque Ele vê os homens que Ele quer salvar e os homens ficam numa grande obstinação. Esta sede nasce do que Ele observa nos homens, os homens apegados ao pecado, odiando a virtude e a santidade. Quando Cristo chama, os homens não o escutam. Quando Ele precisa, somente encontra um e outro para aumentar ainda mais os seus tormentos. Tenho sede. Ele pede água para umedecer seus lábios. O que lhe dão? Eles dão fel e vinagre para aumentar ainda mais a amargura da sua língua. Assim somos nós. Cristo tem sede de virtude, os homens entregam vícios. Cristo tem sede de fé, os homens desprezam a doutrina. Cristo tem sede que sejamos humildes, os homens lutam contra as humilhações e vivem numa grande vaidade. Cristo tem sede que nós sejamos puros, e os homens o insultam e se apegam à abominação do pecado. Cristo tem sede que nós nos salvemos, que nós busquemos o céu e nós damos a Ele o caminho do inferno. Tenho sede. Ele sempre tem sede de nós. É uma sede, e esta sede é um abandono absoluto de Cristo na cruz. É um grande desamparo. Esta sede é um desejo ardente que os homens possam se salvar. Cristo tem sede dos homens, porque os homens não têm sede de Deus. Que nós possamos então, meu Jesus, desde agora dizer, como dissera o salmista: assim como o cervo suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Tudo está consumado. Jesus pronuncia essa sexta palavra na cruz, depois de ter experimentado aquela bebida amarga do fel e do vinagre, depois de haver bebido até as últimas gotas o cálice da amargura, depois de se convencer que nem mesmo as dores da agonia podem extinguir a sede da vingança daqueles que pediam a sua morte. Cristo diz: tudo está consumado, depois de ter escutado os insultos com tantas blasfêmias daqueles sacerdotes inumanos, que nem mesmo diante da sua cruz acalmaram a sua ferocidade, o seu terror. Cristo diz: tudo está consumado, depois de ter observado como os homens não se importam com a sua sede de almas na cruz, como os homens desprezam a intercessão de Nossa Senhora, desprezam a infinita misericórdia de Deus. Tudo está consumado. A grande obra da redenção está começada, está consumada. A morte será vencida pela morte. A soberba de Adão é vencida pelas humilhações de Cristo. A mancha de Eva
lavada pelas lágrimas de Maria, as portas do céu abertas pela cruz. Agora, basta repousar o Espírito nas mãos do Pai. Tudo está consumado. Nosso Senhor nos ensinou a ser justos. Nosso Senhor nos revelou toda a verdade, nos mostrou a caridade e a humildade, nos deu o seu corpo e seu sangue nos sacramentos. Fundou a igreja, estabeleceu a hierarquia católica, instituiu os sacramentos, nos deu o necessário para a nossa salvação. Tudo está consumado. Agora falta a nossa parte, a nossa correspondência às suas palavras. Falta unicamente que nós, cooperando com a sua graça, cumpramos a nossa parte, cumpramos a vontade de Deus, cumpramos os sacramentos, para que nós possamos com tranquilidade e alegria de consciência viver e depois morrer nos braços de Cristo, dizendo a Ele: Senhor, tudo está consumado. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. É a 7ª e última palavra de Cristo na cruz. Estava perto da hora 9ª, horário da morte dos cordeiros pascais, no templo de Jerusalém. Tudo estava consumado. Nosso Senhor olha para o céu, como que olhando para seu Pai eterno, e com um grande brado, com um grito forte, Ele entrega seu espírito ao Pai, Ele inclina sua cabeça, Ele entrega o seu corpo nas garras da morte e sua alma ao Hades. Haviam trevas na superfície da terra, o véu do templo se rasgou de cima a embaixo, a terra tremeu, os rochedos partiram, os túmulos se abriram, muitos justos, mortos, apareceram ressuscitados na cidade santa. O centurião romano, um pagão, olhando para aquilo, diante de tal prodígio, disse: em verdade, este homem era justo. E todas as gentes que estavam ali a assistir aquele espetáculo cruel no Calvário, todas as gentes, observando aquele terrível espetáculo de Cristo, voltaram para suas casas, batendo no peito, em sinal de tristeza, em sinal de arrependimento. E chegada a hora 9ª, Jesus dá este brado forte, esse grito, como que um guerreiro feroz, ele vai ao encontro da morte, do demônio e do Hades. Aquela voz pujante nos indica que a sua morte era de um homem forte, a morte de um guerreiro, a morte de alguém que vem para combater o verdadeiro inimigo do homem. E dizendo que ele estava no controle de tudo, como ele havia dito: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Eu tenho poder para dar, assim como tenho poder para reassumir. Tal é a ordem que eu recebi do meu Pai. Tudo na vida de Cristo Ele fez para nós. Ele cumpriu a vontade de seu Pai para nós. Ele esqueceu-se completamente de si mesmo, se apartou do mundo, de tudo quanto existe sobre a terra, para se dedicar ao momento único e momento grandioso da nossa salvação, da nossa redenção. Ele nada conservou para si, Ele deu tudo, Ele entregou tudo. Não conservou a honra, não conservou a beleza do seu corpo, não conservou as próprias vestimentas que foram divididas ao pé da cruz, não conservou nem a sua própria mãe para si mesmo, mas a deu para nós. Cristo manifesta na cruz um grande abandono e um grande desapego de tudo.
e é um grande exemplo para nós. Do que vale ganhar ao mundo se nós vamos perder a nossa alma? Do que vale ganhar o mundo se nós perdemos a nossa alma? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ao dizer isso, a natureza se estremece, os sepulcros se abrem, o véu do templo se rasga. E será que nós, como nós ficaremos diante da morte de Cristo? Nós ficaremos insensíveis diante do mistério da nossa redenção? As pedras se quebram, o véu se rasga, até os sepulcros se abrem, até os mortos ressuscitam. Somente o nosso coração permanece duro. Somente o nosso orgulho, somente a nossa vaidade permanecem infrangíveis. Somente a nossa vida não se abre, mesmo os túmulos se abrem. Somente a nossa vida não se abre para ressuscitar para Cristo, para que possa na nossa vida entrar o nosso Salvador, Ele que vem bater a nossa porta com os golpes da cruz, com os golpes da paixão. Os homens, as criaturas racionais, é que deveriam mostrar maior amor e maior dor, maior contrição e compunção pela morte de Cristo. As pedras se quebram, os sepulcros se abrem, o véu rasga. O que nós fazemos? Como nós estamos? Qual é a nossa disposição de alma? Mudamos algo na nossa vida ou mudaremos algo na nossa vida? Ou continuaremos os mesmos na nossa mesquinhez, nos nossos mesmos defeitos? Não nos esforçaremos para mudar um pouco, para quebrar um pouco a nossa cerviz dura, o nosso coração de pedra? Possamos diante do Cristo crucificado, possamos diante dele abandonar os nossos pecados, buscar as virtudes, buscar trilhar os caminhos da perfeição, buscar os meios da graça, buscar a nosso Senhor Jesus Cristo, e saibamos repousar tranquilamente a nossa alma, as nossas consciências, a nossa vida como um todo, nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Amém. Vamos desagravar Cristo crucificado. Diz o Evangelho de São João: depois disso, José de Arimateia rogou a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu e ele levou o corpo de Jesus. Possamos agora contemplar Cristo na sua cruz. Contemplar os mais variados instrumentos da sua paixão, que estes mesmos instrumentos possam afligir os nossos vícios e nos levar a buscar uma verdadeira contrição e firme propósito de emenda. Possamos contemplar a face de Cristo, contemplar e desvelar a face de Cristo, a face do mais belo dos filhos dos homens, a face humana do Deus infinito, que agora está tão desfigurado, não parece nem mesmo a figura humana, e no entanto, ele é o Filho de Deus. Ele havia dito de si mesmo: eu, no entanto, sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e o desprezado da plebe. Aquela face tão golpeada pelos soldados, pelos sacerdotes, aquela face de extrema firmeza e doçura,
aquela face que exprimia a mais terna bondade, mesmo quando ele repreendia os fariseus, aquela face que foi coberta por uma venda para zombar da sua doutrina, profetiza Cristo, quem lhe bate. Este olhar fechado que havia convertido São Pedro e o fez São Pedro chorar depois de tê-lo negado. Aquele olhar firme diante de Pilatos, poderoso diante de Herodes. Aquela face que condenava a maldade dos sacerdotes da casa de seu pai, que desviaram seu coração da sua sagrada função. Aquele olhar que converteu o bom ladrão na cruz. Senhor, voltai para nós a vossa face, pacificai-nos, nos dê a paz. Se voltardes outra vez para nós, nós seremos vivificados. Senhor, dai-me a graça de buscar a vossa face. Pilatos escreveu um letreiro e mandou pôr no topo da cruz, onde estavam escritas as palavras: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque era perto da cidade local, onde Cristo estava crucificado. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Esse título, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, foi uma zombaria que Pilatos fizera contra Cristo. Uma zombaria de Pilatos contra Cristo. Ele se fez Rei dos Judeus. Eis a sua condenação. Uma zombaria contra a sua realeza proclamada. O meu reino não é deste mundo. Sim, eu sou o rei. E depois, uma zombaria contra os próprios judeus, que Pilatos detestava. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Na sua obstinação, eles não reconhecem Cristo como Rei messiânico, como Rei prometido, como Rei verdadeiro, o Rei anunciado pelos patriarcas e profetas. Não reconhecem a realeza do seu amor. Deus reinou a partir de um lenho, a partir da cruz. E esse letreiro explicativo que nós tiramos explica muito bem este mistério diante de todos que passam, que leem. O seu reino não é deste mundo, mas os seus não o conheceram. Nosso Senhor havia dito que o seu reino não era deste mundo, que era um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz, um reino que pertencia aos violentos contra o pecado. O reino de Deus pertence aos violentos. Reino que começa na terra pela igreja e que termina na glória celestial. Ó meu Jesus, nós retiramos este título de zombaria e escrevemos ao contrário no nosso coração. Escrevemos que vós sois o Rei do nosso coração. O nosso coração carregará um título para honrar a vossa realeza. Seja vós o Rei da nossa vida, o Rei da nossa família, da nossa sociedade, do nosso apostolado, do nosso Instituto Bom Pastor, de cada um de nós aqui presentes. Seja o nosso Rei.
que esteja escrito no nosso coração, Jesus de Nazaré, nosso Rei, nosso amado Rei. Nós sabemos, ó Jesus, que a vossa realeza não é deste mundo e é a única verdadeira solução para uma paz verdadeira e para uma concórdia geral. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram de roupa púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E lhe davam bofetadas. Esta coroa de espinhos foi um verdadeiro tormento para Cristo na cruz. Os espinhos eram longos, duros, cobriam a cabeça como um todo. Era um capacete de tormentos, de dor. Os soldados davam golpes sobre a cabeça de Cristo, coroada de espinhos, afundando ainda mais os espinhos na sua cabeça. Serviram tais espinhos para tornar pior o carregamento da cruz. O peso da cruz afundava ainda mais os espinhos na cabeça de Cristo. Na cruz, ele portava a coroa de espinhos. Por causa dela, Cristo não conseguia nem mesmo descansar a cabeça. Como ele havia dito, o Filho do Homem não tem nem mesmo uma pedra para descansar a cabeça. Objeto de zombaria, de tormentos, que possamos retirar a coroa de espinhos. E que se torne uma relíquia de amor, que se torne uma relíquia do amor, que nos lembra o amor de Cristo por nós. Cristo quer reinar em nós por amor. Cristo é verdadeiramente Rei de amor. Que este mistério da coroação de espinhos, que por este mistério ele possa reinar na nossa consciência, que ele possa reinar na nossa mente, que ele possa reinar no nosso intelecto, que ele possa reinar na nossa vontade. Senhor, coroai-nos com os espinhos do vosso amor, coroai a nossa cabeça para vos servir com a nossa inteligência, coroai o nosso coração para vos servir com a nossa vontade, coroai-nos por inteiro com os vossos espinhos, para que vós somente possais reinar em nossas vidas. Que nós possamos agora nos inclinar, não como zombaria, como fizeram tais soldados, mas nos inclinar humildemente diante do nosso Rei, inclinar as nossas cabeças para a verdade da fé, inclinar o nosso coração para a vivência da lei e dos mandamentos, e buscar viver como verdadeiros súditos deste Rei de glória. O meu reino não é deste mundo, não vivamos para este mundo, vivamos para o reino de Cristo no céu. A mão direita do Senhor fez prodígios, levantou-me à direita do Senhor, fez maravilhas à direita do Senhor. Olhemos para a mão direita de Cristo, uma mão que operou milagres, uma mão que chamou os apóstolos, chamou para fazer parte do seu apostolado, uma mão que ergueu do solo, ergueu do chão aquela pecadora, uma mão que segurou São Pedro e o impediu de afundar, uma mão que acalmou a tempestade, uma mão que tomou pão e vinho e verteu no seu corpo e no seu sangue, uma mão que ungiu os olhos do cego com barro e o fez ver novamente, uma mão que abençoou as multidões, uma mão que apontou os lírios do campo para nos fazer ter um pouco mais de confiança na divina providência. Olhai os lírios do campo. Uma mão que pediu que Zaqueu descesse da árvore. Hoje eu irei para a tua casa. Hoje eu irei comer na tua casa. Uma mão que expulsou com chicote
os vendilhões do templo e purificou o templo do Senhor. Uma mão que ofereceu um bocado de pão na boca de Judas, demonstrando um certo amor e uma certa possibilidade de conversão, mesmo para o seu traidor. Uma mão que curou a orelha do Malco, do Jardim das Oliveiras, que foi cortada por São Pedro. Mão que apoiou o madeiro da cruz para carregá-la. Mão que foi aberta e fixada na cruz. Soltemos a mão de Cristo. Soltemos a mão que operou tanto bem para a glória de Deus e para a nossa salvação. Soltemos a mão de Cristo. A direita de Cristo operou prodígios. Busquemos voltar de todo o nosso coração para Cristo, que neste momento estende para nós a sua mão. Diz o livro dos Cânticos: a sua mão esquerda está sobre a minha cabeça. Diz os Provérbios: na mão esquerda há riquezas e honras. Contemplemos a mão esquerda de Cristo. É interessante notar esse Cristo crucificado. Essa mão esquerda é a mão que está mais próxima do coração. É a mão do abraço que traz para junto do coração. Soltemos a mão esquerda de Cristo. A mão de Cristo que pousou sobre os ombros dos homens enquanto ele estava ensinando com a mão direita. A mão que abraçou Nossa Senhora e a chamou de mãe. A mão que acolheu junto de si as criancinhas, dizendo que deveríamos ser semelhantes a ela. Mão que ajudou a partir o pão vertido em seu corpo e na última ceia. Mão que ora se levantava para orar em sinal de oração, em sinal de prece. Mão que foi logo à terra para aparar 3 vezes a sua queda no Calvário. Mão aberta por nós no madeiro, mão sempre aberta. Mão do Deus amante, mão que nós descemos, mão que nos acolhe e que nos leva para provar as riquezas e as honras que vêm do seu sagrado coração, mão que nos dá o doce abraço salvífico, mão do amigo verdadeiro. Diz o profeta Isaías: como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro, que anuncia a felicidade, que traz boas novas, que anuncia a libertação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Contemplemos os pés do Salvador, pés incansáveis que percorreram tantos áridos caminhos para fazer o bem, pés que foram da Judéia à Samaria, pés cansados, pés do Salvador sentando ao lado do poço para converter a mulher samaritana, pés que caminharam sobre as águas, pés ungidos de lágrimas e enxugados pelos cabelos da mulher penitente, pés que caminharam na terra de Jerusalém, pés que caminharam ao lado dos seus discípulos, pés flagelados, pés que foram forçados pelo peso da cruz,
pés crucificados. Soltemos os belos pés do Salvador, pés que percorrem até hoje a nossa vida, os caminhos da nossa existência, para anunciar o seu reino de salvação. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz boas novas, que anuncia libertação, que nos diz: o teu Deus reina. Que Cristo, com os seus pés soltos, Ele possa caminhar na nossa vida, Ele possa caminhar junto de nós, como fizera junto dos discípulos de Emaús. Que Ele caminhe junto de nós para operar o mistério da nossa salvação. Que nós não nos apartemos dEle, que nós caminhemos com Ele, que nós, junto dEle, tenhamos a coragem para abraçar o caminho que leva ao céu. Retiremos o corpo de Cristo da cruz. Retiremos e prestemo-lhes as nossas últimas homenagens. Coloquemos sob os olhos e nos braços de sua Mãe Santíssima. Retiremos Cristo da cruz. Este corpo é penhor da nossa salvação. Este corpo é penhor da nossa glória. Prestemos a última homenagem a Cristo, que nós não nos apartemos dele. Nossa Senhora contempla Cristo doloroso. Nossa Senhora contempla esse corpo chagado, esse corpo ferido, tem o seu coração transpassado por uma espada. Ó Mãe dolorosa, ó Santíssima Virgem, ajudai-nos a compreender que foi por causa dos nossos pecados que o vosso Filho passou tantas humilhações. Dai-nos a graça de buscá-lo de todo o nosso coração. Dai-nos a graça de venerá-lo. Dai-nos a graça de mudar as nossas atitudes. Dai-nos a graça de buscá-lo em nossa vida. Dai-nos a graça de seguir os seus exemplos, que ele nos deu nos passos da sua paixão. Dai-nos a graça de trilhar junto dele os caminhos da virtude e os caminhos da glória. Dai-nos a graça de entregar também nós a nossa vida por ele. Nosso Senhor, na sua crucifixão, entregando o seu Espírito, nós vimos, a natureza se comoveu, os céus se escureceram, os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram, a terra tremeu, as pedras se quebraram, a natureza reconheceu quem era o seu Criador, quem era o seu Salvador, agora morto pelos homens. Toda a natureza reconheceu. Os únicos que não reconheceram foram os homens. A morte de Cristo operou grandes mudanças no mundo inerte, no mundo material, no mundo físico, mas em nós, o que operou em nós esta morte de Cristo? As pedras se quebraram, os sepulcros se abriram, a natureza grita pelo seu Salvador. O Senhor havia dito, já no caminho de Ramos, se eles se calarem, as pedras clamarão, e as pedras clamam quebradas diante da morte de Cristo, diante do Cristo morto, do Deus, de seu Criador, agora sob o sono da morte. Que esta meditação da morte de Cristo, que operou tanta mudança no mundo material, no mundo inerte, possa operar mudança em nós.
Que a meditação da sua morte possa operar em nós, em nosso coração, uma verdadeira mudança, uma transformação autêntica, uma transformação duradoura. Que o nosso coração de pedra, que o nosso coração seja então contrito, que ele não mais se endureça, que ele permaneça fendido, quebrantado, rasgado, à maneira do véu do templo, à maneira das pedras do Calvário, à maneira dos sepulcros abertos. Que o nosso coração, que a nossa alma petrificada pelo pecado, possa se abrir à ação da graça redentora que vem por meio de Cristo crucificado. Veneremos a Santa Cruz, veneremos o corpo do nosso Salvador. Que Cristo crucificado, que a Senhora das Dores, dolorosa a contemplar seu Filho, nos ajude nesse caminho da nossa conversão e nos leve para a vida que não termina, mas permanece pelos séculos dos séculos. Amém.